Você com certeza já ouviu falar dos 7 pecados capitais. Talvez tenha sido naquele filme tenso do David Fincher, Seven, com o Brad Pitt e o Morgan Freeman, onde cada assassinato é inspirado por um dos pecados. Ou talvez você tenha topado com eles nos animes como Full Metal Alchemist ou Nanatsu no Taizai, onde ganham formas de vilões super carismáticos e perigosos. Tem também o Shazam, da DC, com seus demônios encarnando a ira, a gula, a inveja. E se você já visitou um museu ou folheou um livro de arte, pode ter dado de cara com as pinturas quase surreais de Hieronymus Bosch, onde os pecados se espalham por cenários caóticos e alucinantes. Mas afinal, de onde veio essa ideia? Quem decidiu que esses 7 vícios específicos, e não outros, seriam elevados à categoria de pecados capitais? E por que mesmo milênios depois, eles ainda nos perseguem, nos fascinam e nos inspiram tanto? Esse vídeo é sobre isso. Não só sobre os pecados em si, mas sobre a jornada cultural, filosófica e espiritual por trás dessa lista. Porque os 7 pecados capitais não surgiram de uma única vez, nem foram escritos em pedra por uma figura divina. Eles são como um mosaico, pedaços colados ao longo de séculos por monges do deserto, teólogos medievais, artistas renascentistas e roteiristas de Hollywood. Eles nascem no silêncio das celas monásticas, ganham forma nas penas de escritores, como Dante, ganham cor nas telas de pintores como Bosch e hoje se reinventam no feed do Instagram, nos filmes de terror e nos discursos motivacionais. Então sim, esse vídeo é um mergulho. Mas calma, não precisa segurar a respiração. Vamos, passo a passo, da raiz à última pétala desse estranho jardim moral que chamamos de 7 pecados capitais. Preparado? Os 7 pecados na cultura pop e na arte. Você já reparou como os 7 pecados capitais estão por toda parte? Não como uma lista didática pendurada numa parede da catequese, mas como temas dramáticos, personagens, metáforas vivas, espalhados pela cultura como se fossem arquétipos prontos para serem acionados. E talvez seja exatamente isso que eles são. Vamos começar com o mais óbvio, o cinema. Em Seven, 1995, cada assassinato cometido por um serial killer é inspirado por um pecado capital, e não qualquer assassinato. São mortes teatrais simbólicas, quase rituais. A gula, por exemplo, é punida com uma tortura alimentar brutal. A soberba envolve espelhos, vaidade e mutilação. É um filme que mostra o pecado como performance, como mensagem. E no fim, claro, tem aquele final que você nunca esquece. What's in the box? Você sabe do que eu estou falando. Agora pula para o universo dos animes. Em Full Metal Alchemist, cada pecado é um homúnculo, seres criados artificialmente, cada um representando um dos pecados em forma de personalidade e poder. A luxúria é sedutora e mortal. A preguiça é literalmente um gigante lento e devastador. É como se os pecados ganhassem carne, voz e expressão. E em Nanatsu no Taizai, eles são revirados. Eu estou sem força nas mãos para segurar a espada. Por quê? Os personagens principais são os próprios pecados, mas não são vilões. São heróis complexos, cheios de contradições. Você é muito orgulhoso. O orgulho do leão. Ou seja, a cultura pop já entendeu que essa lista não é apenas sobre condenar, mas sobre explorar o que há de profundamente humano nesses vícios. Quer mais um exemplo? Shazam, aquele filme leve da DC, também traz os 7 pecados como criaturas demoníacas aprisionadas. Mas aquele grandão raivoso é a ira, não é? Eles são libertados, causam o caos e depois são derrotados por um adolescente com superpoderes. Aqui o pecado é quase uma entidade mitológica e o herói, o símbolo da superação moral. Mas não pense que isso é coisa moderna. Muito antes de Hollywood ou mangás, os 7 pecados já tinham forma, cor e rosto nas obras medievais. Um dos exemplos mais fascinantes é o pintor holandês Hieronymus Bosch. Em sua obra 7 Pecados Capitais e as 4 Últimas Coisas, ele organiza os pecados em um círculo, como se fossem olhos vigilantes ao redor de Cristo. É uma imagem
poderosa. O centro é o divino, o redor é o humano em queda constante. Cada pecado está lá. O avarento contando moedas, o glutão se empanturrando, o irado perdendo o controle. Não são apenas cenas de vício, são avisos visuais. E aqui entra algo curioso, o tal olho de Deus no centro. Não é só um Cristo sereno. É uma espécie de vigilância moral, quase como um panóptico religioso. Estamos sempre sendo observados. Pela arte, por Deus, por nós mesmos. Agora pensa comigo. Por que esses vícios específicos, e não outros, foram escolhidos como os capitais? Por que a inveja e não a mentira? Por que a luxúria e não o orgulho nacional, por exemplo? Existe uma lógica por trás dessa escolha. Não foi aleatória. Esses 7 foram considerados capitais, porque seriam os geradores de outros pecados. São os troncos de uma árvore cujos galhos se multiplicam em falhas humanas. E isso, como vamos ver, tem raízes fundas, lá no deserto egípcio, entre monges solitários que tentavam entender a própria alma. Mas isso é papo para o próximo tópico. Dos monges do deserto a Tomás de Aquino. Para entender de verdade de onde vêm os 7 pecados capitais, a gente precisa sair um pouco da cidade, desligar o celular mental e ir para um lugar bem mais silencioso e quente. Imagina o deserto egípcio no século IV. Areia, solidão e silêncio. É lá que aparecem os primeiros grandes engenheiros da alma, os monges do deserto. Um deles era Evagrio Pôntico. O nome pode parecer obscuro, mas o que ele fez foi fundacional. Evagrio criou uma espécie de mapa interno da tentação. Ele não falava de 7 pecados, mas de 8 lodes moi, que a gente pode traduzir como pensamentos ou impulsos mentais. Eram eles: gula, luxúria, avareza, tristeza, ira, assédia, um tipo de tédio espiritual, vanglória e soberba. Percebe? O foco, ele não está descrevendo ações condenáveis, mas movimentos internos da mente. Para Evagrio, o campo de batalha do bem e do mal era a consciência. Cada impulso desses podia contaminar a alma e afastar o monge de Deus. Em outras palavras, o pecado não começa no ato, começa na ideia. Mas essa lista de Evagrio não ficou restrita ao deserto. Ela foi importada para o Ocidente por outro monge, João Cassiano. Ele traduziu e adaptou esses ensinamentos para o público romano-cristão. E foi aí que as coisas começaram a ganhar forma mais doutrinária. Cassiano manteve os 8, mas já começava a pensar em hierarquias, em vícios maiores. A virada mesmo acontece com Gregório Magno no século VI. Ele é o Papa que vai consolidar a lista em 7 pecados. E por que 7? Tem uma simbologia forte aí. 7 é o número da perfeição bíblica, 7 dias da criação, 7 sacramentos, etc. Gregório não apenas resumiu a lista, como também reorganizou os termos. Ele fundiu vanglória e soberba, eliminou a tristeza e colocou a inveja no lugar. O resultado? A lista que, com pequenas variações, chegou até nós: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Mas calma, porque aqui ainda não estamos falando de pecados capitais no sentido técnico. Esse termo específico vai ser desenvolvido mais tarde no século XIII por ninguém menos que Tomás de Aquino, o grande teólogo escolástico. Tomás pega essa lista e dá a ela um arcabouço filosófico. Ele diz: esses pecados não são simplesmente os piores, são capitais, no sentido de que geram outros pecados. São vícios raiz. Por exemplo, a avareza pode gerar a fraude, o roubo, a injustiça. A ira pode gerar o homicídio, a blasfêmia, o ódio. Ou seja, eles são fontes. Tomás está olhando para a moralidade como um sistema de causas e efeitos. E mais, Tomás aproxima o pensamento cristão da filosofia aristotélica. Ele enxerga o pecado como um desvio do fim último do ser humano, que seria a união com Deus. Cada pecado capital é um apego desordenado a algum bem, dinheiro, prazer, status, que nos desvia desse caminho. Percebe como tudo aqui é muito mais elaborado do que um simples não pode?
Estamos falando de uma antropologia teológica, uma visão profunda da alma humana, de suas fragilidades e inclinações. E tudo isso começou com o silêncio do deserto. Os pecados na Divina Comédia. Se você quisesse montar um mapa espiritual da alma humana, por onde começaria? Dante Alighieri não só respondeu a essa pergunta, como fez disso uma jornada literária épica. Na Divina Comédia, escrita no século II, ele literalmente desenha uma topografia moral: inferno, purgatório e paraíso. E adivinha quem está organizando a fila de entrada do purgatório? Eles mesmos, os 7 pecados capitais. Mas calma que aqui o jogo é outro. No inferno, os pecadores são punidos eternamente pelos seus vícios. É o castigo perpétuo, pesado, sombrio. Mas no purgatório, o segundo livro da trilogia, a lógica muda completamente. Ali, os pecados não são mais sentenças finais, são etapas de purificação. Dante está menos interessado em punir e mais em mostrar como se cura a alma. O purgatório é uma montanha com 7 patamares. Cada um representa um pecado capital, e a ordem deles é extremamente significativa. No andar mais baixo, soberba. No mais alto, luxúria. Parece contraintuitivo? Não se você entender a lógica de Dante. A soberba, para ele, é o pecado mais fundamental, o mais enraizado. É o que nos faz querer ser mais do que somos, ou mais do que os outros. É o pecado que impede qualquer humildade, qualquer abertura ao divino. Por isso está na base. Todo o resto se constrói ou se destrói a partir dela. Já a luxúria, embora escandalosa aos olhos religiosos, é colocada no topo. Por quê? Porque no fundo ela nasce de algo que também pode ser sagrado: o desejo de união, de comunhão. Para Dante, é o vício mais próximo da virtude, por assim dizer. Uma distorção do amor, não sua negação. E o mais bonito? Em cada nível, as almas se purgam através de sofrimentos simbólicos. Os invejosos, por exemplo, têm os olhos costurados, porque passaram a vida olhando os outros com rancor. Os iracundos caminham numa névoa, pois viviam cegos pela raiva. Mas nada disso é eterno, é um caminho, um tratamento de choque espiritual. Aqui, Dante não está só descrevendo pecados, está construindo uma pedagogia da alma. Ele acredita na transformação, no poder da dor como meio de cura. É um pensamento profundamente cristão, mas também incrivelmente humano. Todos erramos, todos podemos mudar. E olha que curioso, cada pecado ali é contrabalanceado por uma virtude oposta. O orgulho se combate com humildade, a inveja com generosidade, a preguiça com zelo. É como se Dante nos dissesse: o veneno está aí, mas o antídoto também. No fundo, o purgatório é uma espécie de espelho, e cada degrau um convite à consciência. A pergunta não é apenas em que pecado você caiu, mas como você pode subir a montanha. A filosofia moral greco-romana antes dos monges, antes dos padres e até antes de Cristo, os gregos e romanos já estavam obcecados com uma pergunta fundamental: como viver bem? E nesse caminho, inevitavelmente, esbarraram nos mesmos fantasmas, que mais tarde ganhariam o nome de pecados capitais. Só que eles usavam outra linguagem. Comecemos com Aristóteles. Para ele, a chave da vida boa era a virtude, e a virtude era, basicamente, o equilíbrio entre 2 extremos. Nada de exagero, nada de falta. É o famoso justo meio ou mesotes. Por exemplo, a coragem está entre a covardia, falta, e a imprudência, excesso. A generosidade entre a avareza e o desperdício. Você percebe a lógica? O vício, para Aristóteles, é o desequilíbrio. Não é o mal em termos metafísicos, como na teologia cristã. É o desvio da medida certa, da harmonia da alma. Então, quando alguém é tomado por ira, por gula, por inveja, isso não é pecado no sentido religioso. É falha ética, porque te afasta da eudaimonia, a flor da alma, o florescimento humano. Mais tarde, os romanos beberam dessa fonte grega, mas com um tom mais prático, quase cínico. Cícero, por exemplo, falava dos vícios como deformações, da razão. E Horácio, o poeta,
Fazia listas de defeitos morais nos seus versos satíricos, apontando o dedo para os excessos da sociedade romana. A avareza, o orgulho, o desejo desmedido de prazer, tudo isso já estava lá, não como dogmas, mas como alertas éticos. A diferença fundamental aqui é que os gregos e romanos não falavam de pecado, porque não viam o mundo como um campo de batalha entre salvação e condenação. Eles viam o mundo como um espaço onde o ser humano deve buscar excelência. E os vícios são os obstáculos internos nesse caminho. Agora, olha que interessante. Essa ideia dos vícios como raízes de outros erros morais também aparece por aqui. Aristóteles já dizia que certas disposições internas, como a ira descontrolada, levam a ações mais graves: agressão, injustiça, desonra. Não é tão diferente da ideia tomista de que os pecados capitais geram outros. Ou seja, a árvore dos vícios já existia antes de ter nome cristão. O que o cristianismo faz é reinterpretar esse terreno, dar a ele um eixo transcendente. A filosofia via o vício como um desvio da razão. A teologia passou a vê-lo como um afastamento de Deus. Mas o terreno é o mesmo, o interior humano com suas sombras, conflitos e tentações. E no fundo, a pergunta continua ecoando desde Platão, até Dante, passando por todos os outros: como não nos perder de nós mesmos? As listas judaicas de vícios. Quando a gente fala em vícios e moralidade, é fácil cair na ideia de que tudo começou com o cristianismo. Mas não. Muito antes disso, a tradição judaica já vinha lidando com o mesmo dilema: como reconhecer e combater as forças internas que desviam o ser humano de sua vocação ética e espiritual. Na verdade, se você fuçar os textos apócrifos, aqueles que não entraram na versão oficial da Bíblia, mas circulavam amplamente no mundo judaico antigo, vai encontrar listas inteiras de vícios. Um exemplo fascinante é o Testamento dos 12 Patriarcas, um conjunto de escritos atribuídos aos filhos de Jacó, os patriarcas das tribos de Israel. Em cada testamento, o personagem se despede de seus descendentes com conselhos espirituais, e muitos deles incluem alertas sobre certos comportamentos destrutivos. E aí aparece uma ideia bem curiosa: os chamados espíritos de engano. São 7 forças que habitam o ser humano e o conduzem à ruína moral: o espírito da luxúria, da ira, da mentira, da injustiça e por aí vai. 7. De novo, coincidência? Talvez. Mas também pode ser uma pista de que essa estrutura de 7 vícios tem raízes mais antigas do que se imaginava. Alguns estudiosos até levantam a hipótese de que houve uma influência direta dessas tradições judaicas nos primeiros pensadores cristãos como Evagrio. Afinal, o cristianismo primitivo surge justamente nesse caldo cultural, judaico, grego, romano, tudo misturado. E tem um detalhe interessante aqui: a palavra assédia, que mais tarde vai ser traduzida como preguiça ou apatia espiritual, às vezes era confundida com o conceito de injustiça em alguns textos judaicos. Isso mostra que essas categorias morais ainda estavam em formação fluida, antes de se cristalizarem na doutrina cristã medieval. Ou seja, os pecados capitais não surgem do nada. Eles são resultado de um diálogo milenar, uma espécie de debate entre tradições sobre o que nos desvia do que é bom, justo e verdadeiro. E se você está gostando dessa viagem pelas camadas históricas, filosóficas e espirituais dos 7 pecados capitais, aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente sempre busca trazer esse tipo de reflexão que conecta o passado com o presente, a cultura com o pensamento, sem perder a profundidade nem o prazer da descoberta. E quem sabe, no próximo vídeo você não se pega pensando sobre outro desses conceitos que parecem antigos, mas ainda vivem dentro da gente? Demonologia medieval e o mapa do inferno ágora segura essa imagem. Um mundo em que cada pecado tem um rosto, literalmente,
Onde a gula é um monstro que devora sem parar, a inveja tem olhos em chamas e a preguiça é um corpo mole, prostrado, afundado na lama da própria indiferença. Bem-vindo à demonologia medieval, onde os pecados viraram entidades, demônios, e o inferno era um mapa bem detalhado. Mas por que isso aconteceu? A resposta está na pedagogia do medo. A Igreja medieval, ao longo dos séculos, entendeu que os conceitos abstratos, como vício ou falha espiritual, não bastavam para educar ou controlar o povo. Era preciso dar forma ao invisível. Era preciso que o pecado ganhasse corpo, expressão, cheiro de enxofre. Foi assim que nasceram os demônios associados a cada pecado capital. Atribuir um demônio a cada vício virou quase uma convenção moral. Por exemplo, Lúcifer era associado à soberba, afinal foi por orgulho que ele caiu do céu. Mamon, à avareza, símbolo da cobiça desmedida por riquezas. Asmodeus, à luxúria, já famoso por corromper a pureza dos homens e mulheres. Belzebu, a gula, Satanás, a ira, Leviatã, a inveja, e Belfegor, a preguiça, aquele que sussurra que nada vale o esforço. Esses demônios não eram apenas personagens do folclore religioso. Eles apareciam em sermões, livros de orações, afrescos, vitrais, peças de teatro popular. A ideia era clara. Cada pecado abre uma porta, e do outro lado, há uma criatura esperando para tomar posse da sua alma. E mais, o inferno foi sendo mapeado quase como se fosse uma cidade subterrânea. Você já viu as gravuras do inferno de Dante, com círculos organizados, cada um dedicado a um tipo de pecado? Ou as ilustrações do Jardim das Delícias de Bosch, onde o inferno parece um parque de diversões macabro, com instrumentos musicais se tornando instrumentos de tortura? Essas imagens não serviam só para assustar, embora fizessem isso com perfeição. Elas tinham um papel didático e simbólico. Transformavam a teologia em imaginação coletiva. Diziam ao camponês analfabeto o que era errado. Mostravam à criança o que deveria temer. E ofereciam ao clérigo uma ferramenta de discurso poderosa. Cuidado com seus pensamentos. Eles podem ser o disfarce de um demônio. Claro, com o tempo, esse imaginário foi se sofisticando. No Renascimento, alguns pensadores começaram a rir dessas figuras. Outros as usaram como metáforas da psique. E hoje, muita gente nem acredita mais em demônios, mas ainda reconhece suas silhuetas nos vícios modernos. E essa é uma chave importante. Os demônios saíram do púlpito e entraram no inconsciente. Se tornaram arquétipos, traços de personalidade, perfis psicológicos. Então, mesmo que você não acredite em Belzebu, talvez ainda lute contra ele. Toda vez que sente aquela fome insaciável por mais comida, mais likes, mais poder. Fim, a demonologia medieval talvez não tenha criado os demônios, só os nomeou. A gente começou esse vídeo com referências pop, passou pelos monges do deserto, entrou nos labirintos da teologia medieval, desceu o purgatório com Dante, flertou com a filosofia greco-romana e até espiou os espíritos de engano da tradição judaica. Tudo isso para mostrar uma coisa muito simples e ao mesmo tempo profunda. Os 7 pecados capitais não são só uma lista de coisas erradas. Eles são um espelho moral, espiritual e até psicológico. Eles mostram onde dói, onde o ego infla, onde o desejo se torna dependência, onde a vontade se curva à tentação mais confortável. E mais do que isso, eles revelam como construímos a ideia de certo e errado ao longo da história. Com medo, sim, mas também com beleza, com poesia, com arte. Hoje, a gente não usa mais o termo pecado no dia a dia. Mas será que os pecados morreram mesmo? Ou será que eles só mudaram de roupa? Pensa comigo. A gula virou o hiperconsumo.
A luxúria se esconde no swipe infinito dos apps. A inveja ganhou filtros e algoritmos. A soberba virou marca pessoal. A avareza se apresenta como sucesso. A ira se espalha nos comentários. E a preguiça? Talvez ela tenha se transformado num cansaço crônico, uma apatia vestida de produtividade, tóxica. Talvez a pergunta hoje não seja mais você comete pecados, mas sim, em qual vício o mundo quer que você se afunde sem perceber. Então, se esse vídeo te fez pensar, mesmo que um pouquinho, já valeu a pena. E se quiser continuar explorando temas como esse, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo para quem curte história, filosofia, religião, arte e as zonas cinzentas que ligam tudo isso. E se você ficou curioso sobre essa história de demônios, vai adorar o vídeo em que a gente explora a origem e a queda dos anjos caídos. Por que foram expulsos do céu? O que essa rebelião diz sobre o mal, a liberdade e até o orgulho divino? O link está aqui na tela e na descrição. Clica lá depois, porque entender os pecados é só metade do caminho. A outra metade é entender quem caiu com eles.